Olá a todas, estamos aqui para falar sobre evangelização. Aqui é a secretária de evangelização da nossa federação, missionária Deusira. Nós estamos aqui para falar resumidamente sobre o nosso projeto de evangelização durante o isolamento social. Primeiro vamos meditar um pouco sobre a seara. Jesus disse, a seara na verdade é grande. E hoje nós podemos acrescentar, a seara é grande e está assustada, está com medo. Por quê? Por causa de uma pandemia mundial. Então, como evangelizar durante essa pandemia? Primeiro meditemos sobre aquilo que Jesus disse em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Salmo 14, versículo 3 também diz que não há justo, não há sequer um. Então todos precisam de ouvir do Evangelho. Mas como fazer para evangelizar em um tempo em que nós estamos proibidos de nos aproximarmos muito uns dos outros, onde nós estamos enfrentando um isolamento? Nós precisamos encarar primeiro que a seara precisa de Cristo. Hebreus 9:22 diz, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eles precisam ouvir o Evangelho, precisam ser confrontados em seus pecados para que haja arrependimento. Quando Pedro terminou de pregar no Pentecostes, chegaram para ele e perguntaram o que faremos, e ele disse, arrependei-vos e cada um seja batizado. Nós somos o instrumento de Deus como igreja para levarmos essa mensagem de salvação, de arrependimento, para que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Então Jesus diz, rogai pois ao Senhor da seara. O primeiro passo para a evangelização é a oração. Jesus diz, rogai pois. Jesus passou uma noite inteira em vigília para que de manhã escolhesse os seus 12 apóstolos. Quando evangelizarmos, nós devemos ter, em primeiro lugar, uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, para que quando formos para a tarefa da evangelização, Ele nos abençoe, Ele nos enriqueça com o conhecimento da Sua palavra, com a intimidade que devemos ter, que é própria somente daqueles que temem ao Senhor. Quando Jesus enviou os 70, Ele os enviou de 2 em 2. Então, na tarefa da evangelização, não devemos ir sozinhas, não devemos estar isoladas, nós devemos ir acompanhadas. Todas as vezes que Jesus enviou alguém, Ele enviou juntamente. O Dr. Robert Coleman, ele disse em seu livro O Plano Mestre de Evangelismo, ele diz que tudo começou quando Jesus chamou alguns homens para que o seguissem. Isso revelou de imediato a direção de sua estratégia evangelística, porquanto a sua preocupação não era com programas para atingir multidões, e sim com homens a quem as multidões seguiriam. Então nós não devemos nos preocupar com a quantidade de pessoas com as quais nós vamos confrontar com o Evangelho, mas sim com a eficácia com que esse Evangelho vai ser transmitido. Nós precisamos estar atentas para o que o Mestre nos ensinar. Primeiro, uma vida de oração, rogai pois ao Senhor da seara. E segundo, não estarmos sozinhas. Ele diz, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque de Deus somos cooperadores. Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículo 9. Na grande seara do Mestre, somos seus trabalhadores. Nós somos proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dessa forma, podemos definir as nossas atividades evangelísticas nesses dias de isolamento social. Nós encaramos a realidade de que somos proclamadores, de que somos incumbidos da tarefa do Mestre de levarmos o Evangelho a toda criatura. Em 2 Timóteo 2:9, Paulo diz que a palavra de Deus não está algemada. Então, parafraseando para os dias de hoje, podemos afirmar que a palavra de Deus não está isolada. Porém, os trabalhadores são poucos. E aí, quando Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, são palavras do nosso Mestre. Então, rogamos a todas as irmãs da nossa federação, a todas as SAFs locais, que se envolvam nessa tarefa, de maneira que sejamos instrumentos de Deus, para que quanto mais trabalhadores tivermos, mais alcance o Evangelho terá. Quem são essas trabalhadoras? Somos todas nós, todas que fazemos parte da Sociedade Auxiliadora Feminina, devemos nos engajar nessa tarefa. E também a todos aqueles que quiserem nos acompanhar nessa tarefa. Sim, porque nós somos uma das sociedades internas. Nós não somos a igreja no total, nós somos parte dela. Então, quanto mais irmãos conquistarmos para se juntarem a nós nessa tarefa, mais êxito teremos, maior será o número de pessoas alcançadas com a mensagem do Evangelho. As outras sociedades devem se sentir livres para nos acompanhar nessa tarefa, assim como nós também a eles quando se fizer necessário. Pela perspectiva do apóstolo Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo.
Precisamos restabelecer a prática e o significado bíblico dessa palavra. A igreja, ela é um corpo, ela é um organismo vivo e não um edifício. Ela é um organismo, não uma organização. O nosso público-alvo, quem são eles? Apesar de estarmos isolados socialmente, há pessoas com as quais ainda temos uma relativa comunicação, um relativo contato social, pessoal. Quem são essas pessoas? Vamos meditar então sobre o nosso público-alvo. Primeiro, funcionários de supermercado. Quem ainda não precisou ir a um supermercado fazer a feira? Nós precisamos nos alimentar, precisamos ir até o supermercado. E nós temos então contato com essas pessoas. Quem são elas? Como estão enfrentando esses dias de isolamento e tendo que ir trabalhar, tendo que ter um contato fora de casa? Enfrentam medos, enfrentam preocupações. Então nós chegamos para essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Como iremos fazer isso? O nosso projeto que todas estão recebendo, você vê algumas sugestões em que você deve levar o Evangelho sem precisar ter muitas palavras de comunicação, sem precisar se aproximar demais dessas pessoas, trazendo uma palavra em que o Evangelho de Cristo chegue até elas. Devemos fazer com que isso chegue a eles. Um outro grupo que nós conhecemos muito, principalmente em cidades pequenas como a minha, que é Ipanguaçu, a gente está sempre em contato com os mercadinhos, as padarias. São órgãos que foram permitidos permanecerem abertos para poder suprir a parte de alimentação da população. Então eles estão abertos todos os dias. E todos os dias a gente tem contato com eles. Então nós também iremos lhes trazer o Evangelho. Essas pessoas que têm também enfrentado da mesma forma as preocupações de uma contaminação. E o que falar dos nossos colegas de trabalho? Daqui são funcionários em alguma empresa e têm que trabalhar porque a empresa está abrindo com permissão do governo. Então esses nossos colegas de trabalho com quem nós já tínhamos um relacionamento anterior, mas agora de uma maneira bem diferente, pois todos estamos preocupados e com medo de nos infectarmos, como vamos fazer para evangelizarmos sem nos aproximarmos demais, sem conversarmos demais? Então temos também no projeto sugestões como essa que você pode acompanhar. As nossas redes sociais, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Twitter, nós temos conversado, nunca se usou tanto essas redes como nos últimos meses. Devemos aproveitar para trazer a palavra de evangelização. Agora tem sido uma enxurrada muito grande de mensagens, às vezes evangelística, às vezes nem tanto. Nós temos até pela figura do presidente usando um texto bíblico, não colocado de maneira teologicamente correta, é claro. Então nós que conhecemos a palavra de Deus de uma maneira mais viva, mais correta, nós não devemos negligenciar. Nós devemos evangelizar, aproveitar esses momentos em que surgem assuntos nas redes sociais e levarmos o Evangelho e estarmos prontos para qualquer reação, tanto positivas como negativas, mas não devemos negligenciar. Devemos agir com paciência, com amor, sabendo que o mundo não conhece a Cristo, então todas as concepções que eles têm sobre Cristo, elas estão incorretas. E nós que conhecemos o Senhor, devemos trazer a palavra assim. Principalmente se nesses grupos, por exemplo, de WhatsApp, onde você tem toda a família ali, nem todos das nossas famílias são convertidos a Cristo. Então é a oportunidade que temos de evangelizá-las, de dizer para elas do Evangelho, de estarmos todos os dias repetindo e repetindo a mensagem do Evangelho, até que ela penetre no coração de todas essas pessoas. Uma outra parte é na ação social. Nós temos visto pessoas fabricando máscaras, aventais para a rede hospitalar, para outras pessoas que trabalham com o público, trazendo também cestas básicas. Aqui em Panguaçu a gente chama de cesta do amor. É uma oportunidade também de trazer o Evangelho sem que você fale nada. Porque Jesus disse: quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando era forasteiro me hospedaste. Então esse tipo de ação social fala do Evangelho sem que você diga uma palavra sequer. Fazer isso simplesmente para a honra e glória do Senhor, para o louvor da sua glória, não para o seu próprio louvor, não para fazer uma barganha com Deus, de modo algum. Simplesmente porque Cristo é a nossa esperança e devemos então trazer esperança e trazer de maneira prática o alimento, não somente espiritual, mas dessa forma o alimento físico também acompanha. E o que dizer dos entregadores de pizza, dos carteiros, dos prestadores de serviço? São pessoas, são seres humanos com as quais nós temos tido contato todos os
os dias, os garis quando vem pegar o nosso lixo na porta, uma oportunidade que tem de ouvir do Evangelho rápido, de forma que você não o impeça de continuar o seu trabalho. O que dizer também dos nossos vizinhos da direita e da esquerda, o que está na frente da nossa casa, do outro lado da rua, principalmente se forem idosos que estão totalmente isolados, muitas vezes sem ninguém para conversar, e você pode fazer isso de maneira que não coloque ele em risco, mantendo aquele distanciamento recomendado. Você pode levar uma palavra de conforto, uma palavra de evangelização, não precisando se estender muito no tempo, mas uma mensagem rápida, você programa, você escreve, você planeja exatamente o que vai falar naquele curto espaço de tempo que você tem, de maneira que o Evangelho seja transmitido. Minhas queridas, eu espero que, além do PDF que todas vão estar recebendo, esse vídeo tenha ajudado, esclarecido de alguma forma. E estamos aqui, no WhatsApp, no grupo da Federação, disponíveis para responder qualquer pergunta e também para esclarecer, para ajudar de alguma forma naquela dificuldade que você tenha. Não conheço sua cidade, conheço apenas a minha. Então, cada uma tem uma realidade diferente. O que nós temos no projeto, a maneira ou o público-alvo, são apenas sugestões. Na sua cidade pode haver um outro grupo que você possa incluir nesse público-alvo, então esteja livre para planejar e compartilhar aqui no grupo para que nós possamos então glorificar o Senhor e exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Que cada uma possa estar compartilhando como fez isso, como conseguiu, com a atenção, qual foi o feedback, qual foi aquilo que você recebeu, a receptividade que teve o Evangelho, mesmo que você não tenha parado muito para estar conversando com as pessoas sobre o Evangelho, como com certeza faremos quando tudo isso passar. Um abraço a todas e fiquem na paz.